Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a amada por uns, odiada por outros, a série chamada Garotas, uma série da HBO, já tem um tempinho, tem mais de 10 anos que essa série foi lançada, né? E o último episódio também. Eu considero um marco, assim, tem gente que discorda, acha que a série inovou em algumas coisas, mas repetiu outras, e eu pretendo falar um pouco mais sobre essa série aqui no canal, porque tem inúmeros assuntos que eu gosto de tratar, né? Tipo, aqui no canal, junto das coisas que eu estou lendo também, né? Essa série Too Much da Netflix, eu não curti muito não. Assim, pode ser que você que esteja ouvindo esse vídeo assista e goste, assim, mas eu esperava mais. Mas eu acho que eu sei por que eu esperava mais, por conta da criadora da série, né? A Lina, que é a criadora da série que eu tô falando no vídeo de hoje, né? Que é Garotas. Eu não sei se você que está ouvindo esse vídeo já assistiu a série Sex and the City. Uma série de muito sucesso, né? Que acompanha a vida ali de 4 mulheres nova-iorquinas, né? Brancas e cujo drama maior, digamos assim, às vezes é por conta de algum cara que não gosta dela ou um sapato de $5.000 que ela quer muito comprar, mas não tem mais o modelo, né? É uma série que eu gostei de assistir, mas por que eu tô falando de Sex and the City? Você vai entender. Mas quando eu assisti Garotas, eu gostei mais. Assim, eu achei muito mais legal a série Garotas do que Sex and the City. Apesar das duas séries, na minha opinião, ter vários problemas, né? Falando isso como alguém que curte série, né? Mas sabe o que mais me chama a atenção na série Garotas? É o relacionamento da Hannah com o Adam. Então, nesse momento aqui do vídeo, terá spoilers, né? Então, se você liga para spoilers, veja a primeira série, não sei se você já viu. Mas se você não liga, continue por sua conta e risco. Eu não acredito que esse spoiler vai estragar a sua experiência. Muito pelo contrário, pode até te motivar, digamos assim, a assistir a série, né? A série acompanha a vida de Hannah, uma escritora dos seus 20 e poucos anos ali, né? Dividindo apartamento com as amigas e tal. Muita gente critica essa série pela forma como a criadora da série, né, a Hannah, no caso a Lina, né, retrata os nova-iorquinos. Tipo, essa série não tem nenhum personagem negro. E lembrando aqui agora de cara, eu não conheço nenhum, não lembro de nenhum personagem negro ali que faz parte do elenco principal ali. Todas são brancas. E os caras que elas se relacionam também são brancos, né? Eu acho que teve um episódio que a Hannah tem algum trelelê com um personagem que é negro, mas ele não fica por muito tempo. Então, assim, a série é basicamente mulheres brancas, né, com seus respectivos dramas pessoais, que na maioria das vezes envolve homem, né, seja um namorado, um amante ou um possível marido, né. A série também fala sobre carreira, né? Temos duas protagonistas cuja profissão é ser escritora, tanto no Sex and the City, né? A Carrie, ela era escritora, escrevia numa coluna ali no jornal de Nova York e tal, sobre homens também, né? Sobre homens, sobre relacionamento, sobre feminino e tal, que também é uma crítica que Sex and the City faz, né? Na verdade, a Miranda faz em um episódio, né? Que as três ali só estão falando de homem. Tipo, elas se reúnem só para falar de homem. Então, assim, é uma bela alfinetada que a Miranda dá nas amigas. Aqui em Garotas, os dramas, na minha opinião, não ficam restritos somente aos homens. Essa questão toda envolvendo o homem e relacionamento. Muito pelo contrário, a protagonista ela tem questões. Por exemplo, ela tem episódios onde ela está extremamente depressiva, ela tem toque, ela tem ansiedade, ela tem uma relação muito delicada ali com a comida. Muito da própria vida da autora, ela colocou na série. Isso é muito forte quando você assiste, porque a personagem,
cada temporada, às vezes ela tá muito magrinha, às vezes ela engorda, às vezes ela tá um pouco mais gorda, aí ela emagrece, tipo... E foi uma série que, assim, mexeu muito com a galera, que é o seguinte... Era uma protagonista branca, beleza, como eu acabei de comentar, mas ela não tinha um corpo padrão. A Carrie era, porra, loira, magra, né? Era padrão. A Hannah não é uma mulher padrão. Ela é branca, mas não é uma mulher padrão. Ali na série, tem diversas cenas onde ela aparece completamente nua, né? Isso na época mexeu muito com a audiência, né? Enfim, ela tentou retratar ali na série o corpo real da mulher. Tipo, porra, é uma série que dá pra fazer vários vídeos sobre, né? A maneira como ela retrata o sexo também. Só que o que mais me chama a atenção nessa série é o relacionamento dela com o Adam, que é o que eu vou comentar nesse vídeo. Porque é um personagem que você, assim, quando eu assisti, eu não gostei dele, apesar de gostar muito do Adam Driver, né? Acho que foi a série também que mostrou o Adam Driver pro mundo, né? Acredito eu que é um dos melhores atores da geração dele, assim, dos últimos 20 anos. O Adam Driver, pra mim, tá no meu top 5, assim, de melhores atores. Ele é absurdo na atuação. Só que o personagem dele aqui é desprezível, assim. Ele é um artista entre aspas, né, um ator ali meio que desempregado, tentando aos trancos e barrancos conseguir algum emprego, seja num comercial, ou numa peça, ou na TV. E ele acaba conhecendo a Hannah, que é essa escritora que naquele momento ali da série passa por uma espécie de um bloqueio criativo. Ela tem 20 e tantos anos, está morando em Nova York, enfim, né, tá escrevendo ali e tal, e ela conhece o Adam, que os dois acabam transando. Ele diz que teve relações sexuais sem camisinha, ela começa a ficar com uma paranoia que ela pode estar com alguma doença e tal, mas aí ela descobre que ela não pegou isso, ela está com HPV, né? Mas não, ela não pegou isso com o Adam, porque o amigo dela explica que é diferente, etc e tal. Então, assim, os dois se conhecem da maneira mais inusitada possível, assim, né? Tipo, o relacionamento dos dois, esse relacionamento entre aspas aqui, sempre foi extremamente conturbado. Então, assim, tem temporadas que os dois estão juntos, mas não oficialmente. Tem temporada que os dois estão oficialmente, mas não parecem tão juntos assim. Só que, sabe o que é complicado de falar sobre esse casal? Porque eu acho que na época que eu assisti, eu romantizei. Hoje eu tô falando isso, né? 10 anos depois que eu assisti essa série. Mas na época que eu assisti, eu romantizei muito esse casal. Mas ele era... Não é que ele era tóxico, a relação dos dois era tóxica. E eu fiquei refletindo sobre isso. Tipo, o que faz com que as pessoas se relacionem com outras? Isso já é uma baita pergunta. Mas o que faz com que as pessoas continuem em relacionamentos que são tóxicos? Foi aí que eu pensei no seguinte: eu acho que a Hannah, na série, se alimentava das migalhas de afeto do Adam. Então esse é o ponto que eu fiquei assim, caramba, será? Tipo, que ela se alimentava ali das migalhas de afeto que ela recebia do Adam. E eu comecei a pensar várias coisas, né? E vou comentar nesse vídeo e vou linkando, né, com outros temas, como eu costumo fazer. O primeiro que me chamou a atenção tem a ver com o sexo. Tipo assim, o sexo ali dos dois tem um componente muito interessante que é o seguinte, para a gente pensar. O sexo é também uma forma de validação. O sexo é também uma forma de validação. Eu não vou tomar essa frase restringindo somente a mulher, né? Porque é comum fazer esse tipo de comentário, tipo, a mulher ela se sente desejada na hora do sexo e por isso se sente validada enquanto mulher. É um argumento é um argumento perigoso, porque o que eu estou querendo dizer aqui não tem a ver com se sentir desejada, mas tem a ver com se sentir validada. Não enquanto mulher, indivíduo, mas enquanto pessoa. A validação do outro
o desejo do outro, ele corrobora sim para uma espécie de validação que eu sinto em relação a mim mesmo. Sabe, tipo, se o outro me deseja, logo eu sou alguma coisa. Se o outro me deseja, logo eu sou desejável. Se o outro me deseja, logo eu sou uma pessoa interessante. Aí isso muda, né? Se o outro me deseja, logo eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Tenta imaginar uma pessoa que tem uma baixa autoestima terrível. Se sente feia, se sente deslocada no ambiente, sente que as pessoas não gostam dessa pessoa, se sente inadequada, inconveniente, burra, nada interessante, sem sal, sem graça. Aí você encontra uma pessoa que diz para você exatamente o que vê o oposto disso. Nossa, você é linda. Caramba, você é muito bonito. Nossa, você é muito inteligente. Você é sensível. Nossa, eu não conheço pessoa mais bondosa do que você. Você é uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. Nossa, eu admiro muito isso em você. Olha, eu gostaria de ter essa qualidade sua. Olha, se eu pudesse, eu seria igual a você nisso daqui. Tenta imaginar uma pessoa que tem uma baixa autoestima, quando ela encontra alguém que começa a elogiar pontos nela que ela odeia. Como que isso, dentro do psiquismo dessa pessoa, age? Tipo assim, eu me sinto uma pessoa horrível, que as pessoas não me desejam, que as pessoas não gostam de mim. Aí eu encontro alguém que constantemente mostra para mim o contrário. Que eu sou legal, que eu sou desejável, que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa interessante, que eu sou uma pessoa inteligente. Só que essa validação aqui é um perigo absurdo no que diz respeito ao seguinte: quando uma pessoa desenvolve uma dependência emocional com a outra. Então, assim, tem muita gente que confunde amor com dependência emocional. Então, assim, é muito complicado uma pessoa com baixa autoestima quando ela se relaciona com alguém que meio que, tipo assim, ela meio que se alimenta da validação do outro. Entende? Tipo, esse outro aqui passa a alimentá-la. Tipo assim, ó, se eu estou com essa pessoa, eu me sinto assim. Se eu estou sem essa pessoa, eu me sinto nada. Isso é perigosíssimo. Que inclusive é um dos argumentos, né? Quando as pessoas se relacionam com alguém que é abusivo. Não, você nunca vai encontrar ninguém como eu. Ninguém nunca vai tratar você como eu te tratei. Ninguém nunca vai fazer tal coisa como eu fiz com você. Né? Esse discurso do tipo assim, eu só consigo ser alguma coisa se eu tô com fulano. Então essa validação aqui do outro, a pessoa acaba se alimentando. Eu acredito que na série, muito da relação ali dos dois, né, tanto da Hannah com o Adam, o sexo funcionava também como uma forma de validação para Hannah. Então, assim, o sexo dos dois, sabe? Tipo, a relação que os dois tinham ali e tal. Porque não estou falando que o sexo validava ela enquanto mulher, enquanto indivíduo. Eu estou falando que se sentir desejada. O sexo é uma das manifestações que uma pessoa pode dar a outra que essa pessoa é desejada. Uma das. Pode ser uma conversa, pode ser sair os dois juntos e tomar um café, pode ir ao cinema, pode sair de casa de madrugada e fumar um cigarro e beber uma garrafa de cerveja, uma garrafa de vinho, sei lá. Existem várias formas de manifestar para o outro que eu desejo, que eu valorizo, que eu amo. O sexo é uma delas. E aqui na série, quando eu parei para refletir, eu pensei isso. Falei assim, cara, eu acho que o sexo aqui também funcionava como isso, né? Tipo, porque os dois, eles não tinham tanta... Tinham momentos de cumplicidade ali entre os dois, mas era algo muito estranho, sabe? Tipo, era um relacionamento muito estranho. Quando eu assisti, eu romantizei, mas era um relacionamento muito estranho, sabe? Tipo,
Eles estavam juntos, mas não oficialmente, e quando estavam oficialmente não pareciam tão juntos, né? E tem o seguinte também, né? Tipo, eram duas pessoas que tinham várias questões. Isso aqui é um combo perfeito, assim, né? Tipo, alguém que tem várias questões conhece alguém que tem várias questões, aí os dois acabam se relacionando, aí um acaba tomando as questões do outro para si, e esse relacionamento se torna uma espécie de, tipo, um escorando no outro, sabe? Sabe a galera que foi criada na roça e diz assim, olha, você sabe quando o boi fica escorando na cerca? Então, assim, quando duas pessoas que têm várias questões que são extremamente problemáticas se juntam e começam a namorar, são dois bois se escorando um no outro. Então, assim, a chance de dar merda quando uma pessoa que é extremamente problemática começa a se relacionar com alguém que é extremamente problemática é absurda. Por quê? Mais uma vez, o que eu acabei de comentar. A probabilidade de criar uma dependência emocional é enorme, pô. Basta você conversar com qualquer adolescente. Você já conheceu ou você já foi esse adolescente? Extremamente problemático, namorando alguém extremamente problemático? Tipo um Bonnie e Clyde da saúde mental ferrada. Então, assim, isso também é um combo perfeito para uma pessoa criar uma dependência emocional com o outro, né? Porque o outro meio que se torna ali quase que não um salvador, mas um band-aid enorme. Então, assim, quando dois adolescentes são extremamente apaixonados um pelo outro, às vezes eles podem ter depressão, ansiedade, bipolaridade, se automutilar, ter algum transtorno alimentar, mas quando os dois estão juntos, não é que os problemas desaparecem, mas deixam de estar em evidência, sabe? Tipo, os dois só ficam um ali com o outro, meio que se retroalimentando entre si, sabe? Só que é extremamente problemático, porque cria essa dependência emocional, né? E não é difícil criar uma dependência emocional com uma outra pessoa quando você está quebrado emocionalmente. É muito mais fácil você criar uma dependência emocional do outro quando você está quebrado emocionalmente. Para quem está se afogando, qualquer graveto vira bote. Para quem está se afogando, qualquer graveto vira bote. Então, é extremamente perigoso, né, quando você está mal psiquicamente e emocionalmente e você inventa de se relacionar com alguém. Aqui a Hannah não estava bem. Então, assim, estava lidando com toque, com depressão, com sensação de deslocamento no mundo, frustração profissional, problemas de autoestima, transtornos alimentares. Então, assim, era um combo. A Hannah, ela precisava de terapia, ela não precisava do Adam. Entende? Então, assim, esse relacionamento dos dois sempre foi bem complicado, né? Aí eu lembro que no decorrer das temporadas, eles ficaram juntos, né? Como eu comentei, mas era sempre algo muito estranho. Tinha algo muito estranho ali entre os dois, tipo, eu não sentia que os dois, apesar de alguns fãs dizerem isso, né? Que os dois se amavam, eu nunca senti como um amor. Eu sentia como uma codependência. Um meio que codependia do outro, sabe? Tipo, tinha uma dependência emocional muito grande ali entre os dois. Apesar de ter uma relação, às vezes, de cumplicidade, de conversa, de partilha, de carinho. Mas os dois tinham essa dependência. Tanto que os relacionamentos que o Adam teve depois da Hannah foram extremamente complicados, né? Tipo, ele tinha problemas com alcoolismo também. Eu só falei da Hannah, né? Que a Hannah tava com depressão, toque, questões com transtornos alimentares. O Adam, ele era alcoólatra. Então, assim, ele tinha problemas com alcoolismo, frequentou os alcoólicos anônimos e tal. Tipo, sentia também essa espécie de frustração em relação à própria profissão. Só que ao mesmo tempo na série, eu nunca senti que o Adam queria que a Hannah
fosse oficialmente a sua oficial, sabe? Eu sei que essa frase soou meio redundante, mas o namoro dos dois tinha uma coisa meio que tipo assim, a gente namora, mas ok, a gente namora. Não era aquela coisa do namoro, namoro, sabe? E na última temporada, o Adam fica com a Gemma, que é a melhor amiga da Hannah. Então, olha o cenário, né? O cara, ao longo de 4, 5 temporadas, teve esse relacionamento conturbado com a Hannah, sabia de todas as questões da Hannah, em relação à amizade, em relação à saúde mental, emocional, e o cara vai lá e pega a melhor amiga dela. Ele não só pega, ele namora a melhor amiga dela. Tanto que o último episódio da série, que muita gente não curtiu também, né? A Hannah não fica junto com o Adam, né? Os dois conversam ali no banco e tal. Ele meio que cogita a morar junto com a Hannah numa casa, né? Com o filho da Hannah ali, né? Porque ela tem uma gravidez indesejada. Ela não decide abortar, ela decide ter o filho e ser uma mãe solo. Porra, isso hoje, em 2025, não é nada que, uau, meu Deus, é ela quer ser, né, ela vai ser uma mãe solo, posição independente e tal. Mas imagine isso há mais de 10 anos atrás. Como que isso repercutiu, né? Só que os dois não ficam juntos. E a conversa ali no banco, tanto ela quanto ele se dão conta disso. Que o que resta ali entre os dois é uma nostalgia de um suposto amor que um dia possivelmente existiu, ou talvez nunca tenha existido. Porque as pessoas confundem dependência emocional com amor. As pessoas confundem dependência emocional com amor. E é uma cena muito boa, né? Os dois conversando aqui. E eu lembro que na época, muita gente torceu para que os dois terminassem juntos, né? Que o Adam não ficasse com a Gemma, morasse com a Hannah, assumisse o filho dela, os dois, né, vivessem felizes para sempre como uma família. Só que não. Assim, a escolha da roteirista aqui, né, da Lina, foi fazer diferente. Olha, ela vai ser uma mãe solo, vai ter o filho dela, não vai voltar com esse ex dela, porque essa é a impressão que passa, sabe? Tipo, que a Hannah se alimentou de migalhas. Acho que muito da dependência emocional tem a ver com isso também, né? Para quem está com fome, migalha vira banquete, pô. Isso tudo que eu tô falando é ditado que você pode ouvir da sua avó, do seu avô, do seu Zé da esquina, do João do açougue, do cara do bar, entendeu? Mas é a pura realidade, assim. Acho que as pessoas, principalmente os acadêmicos, né, precisam parar de achar que na cultura, né, que no popular as pessoas não são inteligentes, né? Mas há muita sabedoria. Ou melhor, acredito que a sabedoria existe nessas pessoas. Mora nessas pessoas. Então, para uma pessoa que está sempre com fome, migalha vira banquete. Migalha vira banquete, assim. E a Hannah, ao longo de todas as temporadas, eu não me lembro de uma temporada que ela estava 100% bem, assim. Que ela estivesse 100% bem. Ela estava sempre mal, ela estava sempre lidando com várias coisas na cabeça dela, dentro dela. Uma pessoa com problemas psicológicos, emocionais ou psiquiátricos tem uma tendência muito grande a estabelecer relações, muitas das vezes, por conveniência, por dependência emocional, por medo de ficar sozinho, por medo de não ter ninguém, por medo da solidão, por medo da rejeição. Então, assim, o ato de se relacionar com o outro, por si só, é uma validação, pô. Já perguntou para um adolescente como que ele se sente quando ele não tem um namorado ou uma namorada e todo mundo tá tendo? Ele se sente um ET. Ele se sente um ET. É um marco na vida de todo adolescente quando ele começa a namorar. Porque o relacionamento, olha só, desde a nossa adolescência, traz esse aspecto de validação. O outro me ama. O outro gosta de mim.
o outro me toma como seu único e exclusivo objeto de desejo, né? Então, assim, se o outro me ama, se o outro gosta de mim, logo eu existo. Então, assim, dentro da cabeça da maioria das pessoas funciona dessa forma. Isso de, eu gosto de ficar sozinho, isso é falácia. Isso é falácia. Psiquicamente, ninguém quer ficar sozinho. A solidão é como um câncer na alma. A pessoa, quando ela experimenta a solidão no ponto alto do que é uma solidão, tudo que ela quer é alguém. Tudo que ela quer é alguém, é estar com alguém, passar tempo com alguém. Não precisa necessariamente transar com essa pessoa. Como eu comentei anteriormente, né? O sexo é uma das manifestações do outro em relação ao fato, né? Eu te desejo, eu te valido. Mas isso é muito perigoso. É muito perigoso quando uma pessoa que tem uma tendência, digamos assim, muitas aspas da palavra tendência, possui uma tendência de estabelecer relações onde ela, né, se torna uma pessoa que depende da outra emocionalmente, a probabilidade dessa pessoa sofrer é enorme. Por quê? Porque seres humanos fazem merda. Se tem uma característica que os seres humanos possuem é essa, é mentir, trair, enganar, cansar, frustrar, se decepcionar, enjoar, largar, desistir, abandonar, terminar, ir embora, trocar. Então tenta imaginar você colocar todo o seu ser na mão de uma pessoa que pode ir embora a qualquer momento. Que pode fazer alguma coisa a qualquer momento. Por quê? Não há garantias. Todo relacionamento é uma aposta. E o dependente emocional, ele aposta todas as suas fichas no outro, sem nem ter virado a carta ainda. Então, assim, eu acredito que na série, quando eu, parando para refletir agora, junto com vocês aqui no vídeo, eu acredito nisso, que tinha muita dependência emocional da Hannah. Chegou um momento onde os dois se tornaram codependentes um do outro. Nunca foi um namoro oficialmente, sabe? Sempre foi algo meio estranho ali, meio... Sabe, os dois quando estavam juntos não eram oficialmente, quando estavam oficialmente não estavam tão juntos. Os dois tinham várias questões e um jogava no outro também. A Hannah teve vários... A Hannah não é uma protagonista que você gosta, entendeu? Ela tem muitos episódios onde ela é egoísta, egocêntrica, narcisista, narcísica, mesquinha, mimada, enfim, da personalidade dela mesmo. Isso eu acho legal na série, né? Você não sente pena dela por conta dos transtornos dela. Você compreende que ela tem uns transtornos, mas ela como pessoa não é tão agradável. Assim, na verdade, cara, nessa série, porra, nesse elenco principal aí, todas as personagens são chatas. Todas as personagens são chatas. Eu acho que nesse ponto Sex and the City tá ganhando, sabe? Que eu gosto da Charlotte, gosto da Samantha, gosto muito da Miranda, detesto a Carrie. Mas em Garotas, todas as personagens do elenco principal são chatérrimas, assim. Chatíssimas. Mas esse ponto da dependência emocional, da codependência emocional, de se alimentar por migalhas, esse ponto também que eu acabei de comentar com vocês, né, sobre o seguinte, olha, o que a Hannah precisava era de terapia, não era de alguém. Tá aí o erro. E um dos pontos também, né, às vezes o que a pessoa precisa não é ter uma relação ali com alguém, mas é tratar das suas questões em terapia, antes de se relacionar com alguém, né?